Olá, pessoal! Vamos iniciar agora os nossos estudos sobre currículo. Eu sou Carla Verônica, pedagoga, e é um prazer estar aqui com vocês nessa trajetória, discutindo e refletindo sobre as questões do currículo. Bem, qual será então o objetivo da nossa aula? Refletir sobre a função social da escola e conhecer concepções de currículo e sua relação com a escola. Abordaremos, portanto, algumas questões da educação e a função social da escola, a relação entre o currículo, a escola e a sociedade e algumas concepções de currículo. Bem, apresentando alguns conceitos de currículo, eu trago Brandão, que afirma que ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos modos, nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Bem, a reflexão de Brandão nos faz pensar exatamente nessa condição que a educação tem em nossas vidas de estar presente, né, em todos os espaços, em todas as situações, ou seja, vivenciamos a educação no nosso dia a dia. Um outro conceito apresentado por Durkheim vai dizer que a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações mais novas, com o propósito de suscitar e desenvolver certo número de estados físicos, intelectuais e morais, que lhe exigem a sociedade política no seu conjunto e o meio especial ao qual estão destinadas. Bem, já nessa reflexão de Durkheim, a educação é passada de uma geração para outra. Então, as gerações mais adultas vão transmitindo a educação através de valores, de normas e de reflexões para as gerações mais novas. E isso tem o propósito justamente de motivar, de suscitar no indivíduo, no sujeito, estados, sejam eles de mudanças físicas, intelectuais e também morais. Aspectos importantes para a construção da sociedade, para o meio onde esse sujeito está inserido. Bem, a partir desses conceitos de educação, nós vamos pensar quais seriam, então, as principais características ou quais as principais funções da escola dentro desse contexto. A escola não é um espaço neutro e apenas de construção do conhecimento. A escola vai para além de ser esse espaço. A escola é um espaço político, é um espaço de reflexão, de discussão, de problematização, porque estes são aspectos importantes também para a construção do conhecimento. Nesse sentido, a escola também torna-se um espaço complexo, multifacetado que lida com problemas e demandas sociais. Complexo justamente pela diversidade de sujeitos, diversidade de conhecimentos e pelas relações que estão estabelecidas nesse espaço multifacetado, né, com muitas culturas e que lida com os problemas e as demandas sociais inseridas no seu contexto. Também a escola seria esse núcleo que possibilita a formação do cidadão que seja conhecedor de sua situação, capaz de nela intervir transformando-a. Então, a escola, justamente por ser esse espaço político não neutro, complexo, ela vai suscitar nesse sujeito, né, e possibilitar a formação dele para que possa intervir na sociedade, buscando a sua transformação para uma melhor convivência. A escola tem, então, como princípio fundamental a formação crítica e cidadã. E, para tanto, ela precisa ter autonomia pedagógica. A escola precisa ter essa autonomia. Ainda que ela esteja ligada aos sistemas de ensino, mas o espaço da escola, ela precisa ter essa liberdade, essa autonomia. Um planejamento que tenha ações articuladas,
objetivos, metas, estratégias metodológicas, o processo de avaliação, todas essas ações devem estar articuladas na construção do planejamento escolar. Ações educativas com a comunidade local. Importante que a escola desenvolva ações educativas junto com a comunidade. Escola e comunidade devem interagir, devem dialogar constantemente. A escola não pode, de forma estanque, estar dissociada da comunidade. Um currículo contextualizado que assegure aprendizagens. O que seria esse currículo contextualizado? Um currículo que dialogue diretamente com a realidade desses educandos, com a realidade onde a escola está inserida, e não um currículo distante. Na medida em que este currículo se aproxima da realidade desse educando, as aprendizagens são seguramente mais exitosas. Inclusão e a participação dos estudantes em ações diversificadas. O estudante é sujeito ativo do processo de aprendizagem. É importante que nós lembremos que incluir não é inserir. A inclusão de fato deve acontecer na medida em que esse estudante possa participar ativamente das ações ou das diversas e diferenciadas ações promovidas pela sociedade, pela escola, inclusive opinando, sugerindo, participando ativamente. Incentivar o professor à pesquisa e formação continuada. Esse aí é um princípio também bastante importante que a escola deve possibilitar, que deve promover. Incentivar o professor a ser um pesquisador continuamente e a formação continuada. Investir na formação continuada do professor. Ora, se este docente já tem uma formação inicial que lhe possibilitou desenvolver a sua atividade docente na escola, ele não pode apenas trazer esses conhecimentos da formação inicial e não dar continuidade e não continuar estudando. Então, a formação continuada possibilita que este professor esteja cada vez mais próximo desse educando e sintonizado com as questões do dia a dia, com as questões que a sociedade vem apresentando. Bem, e como um princípio também importante, possibilitar a este estudante o exercício da cidadania. A gente tem visto que esse exercício da cidadania tem sido cada vez mais importante no contexto da escola e que em muitos momentos nós temos percebido o quanto essa formação da cidadania tem se distanciado. Então, promover ações que possibilitem a esses estudantes pensar o que é ser um cidadão e exercer essa cidadania é de suma importância para a escola e para a formação desse sujeito. Bem. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Continuando então, a gente pode pensar sinteticamente que a escola, nesse contexto, não pode silenciar as vozes dos alunos, suas falas, desejos, emoções, assim como suas crenças, que não podem ser negadas. Então é preciso que a escola como um todo, não na perspectiva física, mas na perspectiva humana, os sujeitos que fazem a escola, técnicos, direção, coordenação, funcionários em gerais, a própria comunidade, deve dar voz a esses alunos, a fala deles, aos seus desejos, às suas emoções. Os alunos não podem ficar silenciados porque a escola não deve ser silenciada. A prática pedagógica privilegiada na escola não pode, então, encontrar-se indiferente às culturas dos migrantes e às miscigenações que impregnam a própria história. Bem, na medida em que essa escola ela não deve ficar ou ser silenciada, a prática pedagógica deve, então,
está conectada diretamente com essas diferentes culturas que frequentam, que fazem parte do seu contexto, para a construção da própria escola, da própria história e da própria sociedade. Aí a gente passa, a partir das reflexões sobre educação, sobre escola, a gente agora vai discutir um pouco, refletir sobre o currículo. Como é que o currículo tem a ver com a educação, com a escola? Inicialmente, nós vamos conhecer a etimologia da palavra. É uma palavra de origem latina, do latim, que significa pista de corrida, percurso a ser realizado. Para Tomás Tadeu da Silva, o currículo seria o lugar, espaço, território, a relação de poder. Currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. Bem, refletindo um pouco, a partir da etimologia da palavra, quando afirmamos que o currículo é um percurso, uma pista de corrida, nós vamos fazer uma comparação com o currículo normal, esse currículo vitae ou o currículo Lattes, que nós preenchemos com o nosso percurso de escolaridade, o nosso percurso profissional. Então, veja, percurso, a nossa trajetória. Então, por isso que na etimologia, currículo significa percurso. E se a gente for para o nosso currículo pessoal, não deixa de ser a nossa trajetória em alguns aspectos da nossa vida que são apresentados para uma seleção de emprego, para um concurso que você vai fazer quando necessário, enfim. Mas Tomás Tadeu, ele vai ratificar exatamente essa ideia do percurso, da trajetória, né? E ainda vai dizer que o currículo é relação de poder. E por que será que ele afirma que o currículo é relação de poder? Porque o currículo ele vai determinar, a partir das experiências desse percurso exatamente, né, o poder que ele tem sobre o território, sobre esse espaço. Então, ele é que determina o que vai ser ensinado, como deve ser ensinado. Ele direciona a prática pedagógica, se pensarmos na relação entre ele e a própria educação. Então, o currículo, quando ele diz que é o documento de identidade, ele está afirmando exatamente esta identidade que o currículo deve ter com a educação e com a escola. Prosseguindo ainda na relação entre o currículo e a educação, nós vamos conhecer algumas concepções. Pedra vai afirmar que o currículo é a representação da cultura no cotidiano escolar, o modo pelo qual se selecionam, classificam, distribuem e avaliam conhecimentos no espaço das instituições escolares, um modo pelo qual a cultura é representada e reproduzida no cotidiano escolar. Então está bem clara essa concepção que Pedra nos apresenta quando ele traz a cultura no cotidiano escolar. Essa cultura que vem dos estudantes, a cultura do povo, essa cultura do espaço onde ele está. O modo como é que essa cultura é selecionada, como os próprios estudantes, o próprio espaço escolar classifica e vai distribuir essa cultura no seu espaço. A cultura, então, é representada através do currículo no contexto da escola. Uma outra concepção vem de Tomás Tadeu também, quando vai dizer que o currículo é um espaço tensionado de forças culturais e políticas, não está pronto e posto para ser cumprido. Ele é construído na medida em que os sujeitos se envolvem, se entrelaçam e se comprometem na construção dos conhecimentos necessários para a sobrevivência do grupo social. Então vejam que Tomás Tadeu, mais uma vez, ele vai afirmar, assim como Pedra, a questão cultural e acrescenta ainda o aspecto político, né? E de que esse currículo não é algo que deve ser pronto e estático, ele é construído pelos próprios sujeitos, através das suas interações e do envolvimento desses sujeitos no próprio grupo.
As diretrizes curriculares nacionais da educação básica vão dizer que o currículo seriam as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. Então, as diretrizes vão trazer o currículo como esse conjunto das experiências escolares que são vivenciadas e permeadas pelas trocas de saberes. Bem, como então, quais seriam os compromissos do currículo com a sociedade? A produção do conhecimento, intercâmbio com outros setores da sociedade, superação de problemas de cunho ético, social, político, econômico, científico e tecnológico, e informação crítica e produtiva de indivíduos e grupos sociais. A relação do currículo com a escola e a sociedade, ele deve ser mediador entre a escola e a sociedade, possibilitando interações entre os conhecimentos construídos na prática social e os que são transformados na prática escolar. É na prática docente que o currículo escolar é desenvolvido e deve ser avaliado e atualizado em razão da dinâmica da sociedade. Como se apresenta, então, o currículo na educação básica? Nós temos aí a Base Nacional Comum, ou chamado também de Núcleo Comum, por alguns autores, e a parte diversificada. A Base Nacional Comum seria o conjunto de conhecimentos que deve ser comum a todos os alunos em todo o território nacional, alunos do ensino médio e do ensino fundamental, independente da escola ou região. Já a parte diversificada deve contemplar as particularidades dos contextos em que as unidades educativas se encontram, considerando tempos e espaços curriculares, ou seja, a parte diversificada deve contemplar as especificidades e necessidades de cada região. Então, as respectivas secretarias têm essa autonomia para criar componentes curriculares para a parte diversificada. Para finalizar, a gente pode concluir que o currículo não é, então, um elemento neutro de transmissão do conhecimento social. Ele está imbricado em relações de poder e a expressão do equilíbrio de interesse e forças que atuam no sistema educativo. Nos encontramos, então, na próxima aula, dando continuidade às nossas reflexões sobre currículo.